Olá, moto youtuber, espectadores. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia e para quem me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E aqui a gente trata de moto, viagem de moto, passeio de moto, palpite para moto, roupa para motociclista e tudo mais. E eu resolvi fazer esse vídeo porque dois conhecidos meus passaram por situação de perigo, de risco com o sistema de transmissão. Então, antes de eu fazer o relato, vamos a algumas observações aqui. Apesar de algumas pessoas não gostarem do sistema de transmissão por corrente, é um dos mais eficientes e disparadamente o mais utilizado. E como tudo na vida tem vantagens e desvantagens em relação aos outros tipos de transmissão, que é o cardan e a correia. Então as vantagens: é o mais barato, amplamente utilizado e portanto de fácil manutenção, em quase qualquer lugar se acha manutenção. Tem pouca perda de potência da transmissão do motor para a roda e fácil inspeção, que a gente vai ver mais para frente. E as desvantagens: o sistema é ruidoso, costuma fazer sujeira, porque ele é exposto, precisa de um pouco de manutenção, limpeza e lubrificação. Está sujeito a poeira e água e também demais detritos. Porém, é o sistema amplamente utilizado no off-road. Então não é poeira, não é galho que vai estragar o sistema, salvo raras exceções. E agora sim, vamos ao relato que aconteceu. Bom, num dos casos, a corrente já tinha passado do limite para troca, e então ela estava frouxa. O sistema, a corrente ela tem que ter uma tensão correta, nem muito apertada, nem frouxa. Estava frouxa e numa curva saiu. E cara, isso é um perigo, um perigo. A sorte é que ela só desencaixou lá, tal, não engrenhou. O risco que tem é da corrente travar a roda. E você imagina em alta velocidade, ou mesmo uma curva, repentinamente a roda dá uma travada, é quase chão na certa, né? Ou uma ultrapassagem, nem vamos pensar. E a outra ocorrência foi a quebra de um dos lados da corrente. Então ela ficou meio bamba e assim, com metade assim, desalinhada, enfim. Isso aí já ocorreu com uma bicicleta que eu tinha. E se você tracionar forte na bicicleta, né, ou na moto, ela vai arrebentar. E lembrando que a corrente, para acontecer isso, já estava passado da hora de trocar. E o risco de arrebentar a corrente, cara, o risco é, de novo, a corrente engrenhar no sistema, travar a roda, ou também o risco financeiro. Em alta velocidade a corrente dá uma chicotada no bloco do motor e não raro acontecer de quebrar o bloco. Você imagina a força da corrente. Então, perigoso isso. Perigoso mesmo, moto youtuber espectadores. Então vamos lá agora de como observar, já que uma das vantagens que o sistema é exposto, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento, e aqui eu vou passar, pode verificar como está o sistema. É diferente da correia que você tem que... A correia também dá, mas cardan, por exemplo, você não sabe como que está lá dentro, se tem óleo, se o óleo já melecou, se tem água no sistema, se o cardan está enferrujado, enfim. Então essa é uma das vantagens da corrente. Então vamos lá. Então o primeiro passo é checar a folga da corrente. Para isso você tem que olhar no manual, que cada moto tem uma determinada folga, né, do ponto a corrente mais laceada e mais para cima, tem a folga correta. Então isso aí é facinho de verificar, não precisa ser aquela verificação milimétrica, mas com qualquer um consegue ver com margem baixa de erro. É interessante também checar o alinhamento da corrente, e preferência com o cavalete central, se sua moto tiver, né? Então você gira a roda também, você vai verificar se não tem muitos estalos, a moto não está estalando muito. Ressalto que, né, no olhômetro você só irá perceber se estiver muito torto, muito desalinhada a roda traseira. E outra maneira de conferir também é você olhar a marcação da regulagem. Aí você olha de um lado e do outro para ver se está igual. Mas tem algumas motos, milagrosamente, eu não sei porquê, que o sistema de regulagem é meio doido. Se não me engano, acho que a CB500 é assim. Ó.
No cavalete central ou com a roda erguida, verificar também se tem ovalização da coroa. Você tem que dar uma olhada, não precisa ser milimetricamente também essa verificação, mas você checa em vários pontos a folga da corrente. Então vamos ver aqui, você olha de um lado, olha do outro, dá uma girada, enfim, é bem tranquilinho de fazer. Verificar também o estado da coroa, se os dentes estão muito gastos ou estão muito inclinados. Mesma coisa no pinhão, só que normalmente é necessário tirar a capa do pinhão para fazer essa checagem. A corrente também vai gastando e laceando com o tempo. Então, aí é a necessidade da regulagem, né? E aí você tem que checar se já está no limite próximo, você tem que checar lá no sistema da moto, mas existe uma régua que mede o limite do desgaste. Você vai encontrar isso aí só em boas oficinas. E uma maneira pouco precisa, mas que a gente pode checar também, é puxar a corrente e checar junto à coroa se passa luz entre os dentes. Se passar luz, se enxergar do outro lado, já passou da hora de trocar. Então você puxa aí e dá uma checada nisso. Se também você conseguir puxar muito também, já vale a pena fazer uma medição mais precisa. E lembrando que o sistema de transmissão é composto por coroa, corrente e pinhão, tá? Por que sistema? Tem algumas pessoas que falam, meu pinhão está torto, eu vou trocar, minha coroa gastou, tal. Normalmente o sistema ele gasta por igual, mas às vezes ocorre de um sistema gastar mais que o outro. E aí vai o cara na economia, querer economizar e troca só o pinhão, só a coroa, tal. Cara, isso aí não se deve fazer, porque eu falei, é um risco muito grande com relação à segurança. E outra, você vai colocar, as peças elas se engrenam. Você vai colocar uma peça já desgastada com uma nova, não dá certo. Tá? Vai ter folga, enfim. Então, desgastou o pinhão ou a coroa ou só a corrente, troca o kit inteiro. Então, vocês viram que é bem molezinha, isso aí é item de segurança. Então, cheque o sistema periodicamente, principalmente antes de viajar. E também não se esqueça de lubrificar e limpar a corrente com frequência, principalmente depois que pega a chuva. Você pegou a chuva, o sistema seca pra caramba e aí aumenta o desgaste, tá? Então fica o alerta e bora rodar!